Muito bom dia, caros representantes dos governos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, caros membros do painel, magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer o amável convite para estar hoje convosco. Tenho muita pena de não estar fisicamente na vossa conferência, é sempre com muito gosto que vou à Madeira e gostava de fazer aqui uma referência às palavras do Sr. Secretário Regional da Saúde da Madeira, Dr. Pedro Ramos, figura que aprecio muito toda a sua atuação como profissional e como político, e que fiquei muito sensibilizada por um facto que foi há 18 anos ainda ser recordado, e foi um projeto que gostei muito de desenvolver, na altura contra tudo e contra todos, mas que eu tinha a certeza que era importante para a Madeira e que era importante para o país como um todo, e que não desisti, sem praticamente nenhum apoio, nem no meu governo, nem na sociedade civil, também muita oposição, mas com a convicção de que estava a fazer o que era correto, e com muito apoio da Madeira, fomos para a frente, e é hoje uma realidade. Eu penso que é uma realidade que é muito importante, porque mais ensino, mais investigação científica significam melhores cuidados de saúde, e essa influência direta nos cuidados de saúde foi uma realidade também na Madeira, e portanto parabéns que depois aplicaram esse programa de uma forma excelente, e é hoje uma realidade muito importante para a região da Madeira. Mas, voltando ao tema desta conferência, irei me debruçar essencialmente sobre a componente europeia das políticas de saúde, e começar por dizer que, tradicionalmente, na União Europeia, as estratégias e as políticas de saúde são encaradas como um tema da competência dos Estados-membros. A exceção são a investigação científica e os cuidados transfronteiriços, mas mesmo esse paradigma está a mudar, e muito em consequência da pandemia do Covid-19. No início da crise sanitária, o primeiro impulso de maior parte dos países europeus foi tentar encontrar soluções individualmente, soluções de que precisava, mas só quando nos unimos, e isso foi passado muito pouco tempo, principalmente no desenvolvimento, para apoiar o desenvolvimento das vacinas e depois na compra conjunta das vacinas, que começámos a ganhar. Foi só aí que começámos a ganhar a luta contra a pandemia. Uma luta que, se sublinha, ainda não terminou, ainda exige o nosso esforço e atenção, tanto na investigação científica como no acesso às vacinas, que tem que ser assegurado não só na Europa, mas em todo o mundo, e enquanto não estiverem disponíveis de uma forma generalizada também os medicamentos que nos permitirão baixar significativamente a gravidade da doença entre os mais frágeis, ninguém pode descansar neste assunto. Esta é, aliás, uma das grandes lições que retiramos da pandemia. Só estaremos verdadeiramente seguros e preparados quando estivermos todos, sem exceção, seguros e preparados. A consciência deste facto traduz-se nos esforços que estão atualmente a ser feitos para a construção de uma verdadeira União Europeia da Saúde. A medida mais imediata foi o lançamento de uma nova autoridade da União Europeia de preparação e resposta a emergências sanitárias, conhecida por ERA, e este organismo visa melhorar a coordenação entre os Estados-membros nestes temas da segurança sanitária, nomeadamente na prevenção e combate a crises, mas também promover a articulação da UE com o setor privado, com a indústria e todas as partes interessadas, e apostar no desenvolvimento em conjunto
de respostas médicas, desde logo medicamentos, e assegurar a sua distribuição equitativa. Tem também uma componente de reforçar a arquitetura mundial, portanto, a parte internacional da resposta às emergências da saúde. Há alguma preocupação na lentidão, houve uma rápida resposta a desenhar esta nova entidade. No entanto, do meu ponto de vista, há agora aqui algum atraso na aplicação de tudo isto, e como deputada tenho pressionado a Comissão Europeia para que toda esta aplicação seja mais célere e os processos geralmente mais burocráticos e mais demorados da Comissão sejam ultrapassados, da Comissão Europeia sejam ultrapassados, porque é essencial termos este organismo a funcionar em pleno. Todos estes pontos são pertinentes para todos os países, para todas as regiões, mas para as regiões ultraperiféricas e como é o caso das regiões que compõem a Macaronésia, são ainda mais importantes. Sabemos que a insularidade coloca desafios adicionais no acesso à distribuição em bens e serviços de diferentes ordens, nomeadamente no setor da saúde. Por isso, uma Europa e um mundo mais articulado e solidário são benéficos para todos, mas também muito para as regiões ultraperiféricas e as regiões insulares. Esta unidade não se esgota na resposta a pandemias. Temos uma outra novidade que é também muito importante, que é a estratégia farmacêutica, uma iniciativa da Comissão Europeia que tem um conjunto de prioridades, como o apoio à inovação e competitividade da indústria farmacêutica, o reforço da resiliência em cadeias de abastecimento diversificadas, que foi algo que ficou muito patente da falta que tínhamos nesta área das cadeias de abastecimento durante a pandemia, a promoção de normas e princípios éticos elevados para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, tanto na Europa como a nível mundial, e também a resposta a necessidades médicas ainda não alcançadas, ainda não satisfeitas. E um dos aspectos que eu gostava de realçar e que tenho trabalhado bastante aqui no Parlamento Europeu é que, para a qual ainda há falta de resposta médica, prende-se com as doenças raras. Afetam poucas pessoas, mas como são muitas doenças, muito diversas, estas doenças não estão habitualmente no topo da prioridade do setor privado, da indústria farmacêutica. E isso faz com que o setor público tenha que olhar para elas com mais atenção e dando uma grande prioridade. Podemos e devemos fazer muito mais para incentivar o desenvolvimento de novos medicamentos e de terapias nesta área. E enquanto relatora no meu anterior mandato do Horizonte 2020, que foi o programa de Ciência e Inovação que antecedeu o atual, que é o Horizonte Europa, introduzi a investigação científica em doenças raras como uma grande prioridade e propus algo que é hoje uma realidade e que tem dado muito bons resultados, o Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras, que fomentou a partilha de dados e a investigação científica a nível internacional, e depois fizemos também uma colaboração a nível fora da Europa, portanto com outros países, nomeadamente os Estados Unidos, porque é um campo onde é óbvio que se tem que colaborar a nível da partilha de dados, a nível do desenvolvimento da investigação científica, e que não basta fazer país a país, tem que ser a nível europeu e fora da Europa, portanto, o mais global possível. No entanto, esta é um exemplo que não se deve ficar só pelas doenças raras, aplica-se a muitos outros setores. É óbvio, neste caso, é um bom exemplo para mostrar a importância da colaboração internacional e da necessidade a importância da partilha de dados
e da partilha de dados na área da saúde, mas não devemos ficar por aqui. E, nesse sentido, gostaria de falar do Plano Europeu da Luta contra o Cancro, que é outro compromisso muito significativo no âmbito da União Europeia da Saúde. Não faz sentido que tantas pessoas continuem a sofrer e a perder a vida sem que existam ainda respostas e, portanto, daí a necessidade de um esforço conjunto a nível europeu, começando também pela investigação científica. Foi criada dentro do Horizonte Europa aquilo que chamamos a Missão Cancro, para incentivar mais conhecimento, mais investigação científica a nível europeu na área do cancro. Mas também o mesmo se pode dizer em relação às doenças cardiovasculares ou às doenças autoimunes. Mais uma vez, os problemas com que nos deparamos são semelhantes nos vários países, mas muitas vezes as respostas continuam pouco articuladas. Um denominador comum a todas estas estratégias deve ser uma nova política de utilização e partilha de dados na área da saúde. A Comissão Europeia vai publicar um documento que nós consideramos muito, no Parlamento Europeu, consideramos muito importante, que é a estratégia de dados na área da saúde. Ela terá que ser, temos que lhe dar grande prioridade, será importantíssima para todo o setor da saúde, tem que ser bem aplicada desde o seu início, vai permitir personalizar os cuidados conforme a necessidade do doente, reduzir os desperdícios, facilitar o acesso à informação. A investigação científica pode ser grandemente acelerada com este acesso aos dados e também desenvolver modelos de partilha de risco com base em dados da vida real. Por isso, tendo sempre salvaguardada a proteção das informações pessoais, esta é algo muito positivo que aguardamos e que esperamos que depois seja rapidamente aplicado em todos os países e em todas as regiões. Outro denominador comum é a necessidade de uma maior articulação na cooperação, na investigação científica no setor da saúde. Não apenas no plano europeu, mas como a nível global, como foi o caso do desenvolvimento das novas vacinas inovadoras para o Covid-19. Este é um aspecto que tenho concentrado no meu trabalho no Parlamento Europeu, na criação de uma entidade que promova a cooperação na investigação científica em saúde, que coordene os fundos europeus alocados a esta área e que faça uma maior coordenação entre o que se financia a nível europeu com o que se financia a nível nacional. Esta entidade que foi criada à ERA ainda não é a entidade que nós pensamos que é ideal para a coordenação da investigação científica. Ela tem muitas outras objetivos e pensamos que a coordenação científica na área da saúde poderia ser, por exemplo, feita através do European Research Council para a saúde, que daria um grande incentivo a um desenvolvimento de investigação mais fundamental para este setor. Portanto, um dos projetos o que mostra a grande importância da cooperação científica, um dos projetos de que estive na origem enquanto também governante de Portugal em 2004, foi a proposta de uma parceria pública-pública na área da SIDA, malária e tuberculose, que fez o seu caminho, que foi, por exemplo, que esteve na origem do desenvolvimento da primeira vacina da malária, que foi anunciada há poucos meses, chama-se EDCTP, portanto, parceria com os países em desenvolvimento para a realização de ensaios clínicos, e agora fui relatora da terceira fase desta parceria, que se chama Saúde Global, porque ela alargou o seu âmbito da SIDA, malária e tuberculose para pandemias, portanto, tem um objetivo bastante mais geral.
É uma parceria que eu aqui gostaria de falar, porque ela está aberta ao financiamento de parceiros. Portugal não tem participado muito nesta parceria e temos muita know-how e grupos de investigação científica e do setor privado que poderiam participar mais nesta parceria, e também as regiões da Madeira e dos Açores, e nomeadamente Cabo Verde, chamar-vos a atenção para esta parceria, que tem sido muito bem sucedida e que eu gostaria de ver o meu país com uma maior representação nesta parceria. Essencialmente trabalham nos países da África subsaariana. Moçambique é um dos países mais presentes nesta parceria. Aliás, a proposta inicial em 2004 foi feita por mim e pelo primeiro-ministro de Moçambique nessa época, e na verdade tem continuado uma iniciativa que já tem 18 anos e com bons resultados. Para terminar, gostaria-vos de falar de uma outra parceria que também é muito importante, não só pelo financiamento, mas pelo desenvolvimento dos seus resultados importantes para a área da saúde, que é a parceria público-privada da saúde inovadora, que é a continuação dos medicamentos inovadores, que, portanto, tem como objetivo desenvolver soluções para as doenças crónicas que afetam os europeus, nomeadamente cancro cardiovasculares, diabetes, e, portanto, que também apelo a uma maior participação das entidades nacionais. Para terminar, a cooperação entre os diferentes países e regiões, entre o setor público e o setor privado, é a única solução. Mais investigação, mais partilha de dados, mais cooperação, só assim conseguiremos enfrentar os grandes desafios que temos pela frente na área da saúde. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, uma salva de palmas para a senhora deputada. Eu peço imensa desculpa pelo atraso no programa. Sem mais, daria aqui a intervenção ao Dr. Professor Rui Nunes, que nos acompanha da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para tomar a palavra em seguida. Dr. Professor Rui Nunes. Muito bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui. Agradeço o convite, Dr. Paulo Nunes de Abreu. Cumprimento em nome do Sr. Secretário Regional da Saúde todas as autoridades políticas, nomeadamente de outros países, políticas, militares, civis, académicas aqui presentes. Cumprimento também os meus colegas de painel. É um prazer enorme revê-los, apesar de ser por esta via, mas é um prazer revê-los. Estive com muito prazer na Madeira a semana passada, precisamente a celebrar um protocolo para uma pós-graduação na área da bioética com a Escola de Enfermagem São José de Cluny. Por isso é uma área que muito me diz, a Madeira, uma região na qual também tenho raízes pessoais e familiares, e por isso associo-me com muito gosto a esta iniciativa e felicito desde já todos aqueles que a organizaram. Para manter-me fiel aos 10 minutos que me foram atribuídos, eu diria que esta organização hoje, o tema desta organização é especialmente relevante, sobretudo porque estamos na fase pós-pandémica, no rescaldo de uma terrível pandemia que assolou todo o mundo e que nos faz lembrar ou relembrar alguns aspectos centrais da nossa vida individual e da nossa vida coletiva. O primeiro aspecto é precisamente o de que a saúde é um bem essencial da condição humana. E por isso, naturalmente, que há outros aspectos centrais da nossa vida, como a educação, a proteção da maternidade, da velhice, etc. Mas a saúde, enquanto tal, é um bem especialmente acarinhado por todos nós, por todos os países, por todas as comunidades, em todos os pontos do planeta. Ou seja, é importante recordar, porque não estamos isolados, mesmo esta região que une diferentes ilhas, arquipélagos e territórios, não está isolada do conjunto do planeta, de que nem todos os países reconhecem a existência de um direito básico, fundamental e inalienável à proteção da saúde. Felizmente, penso que todos os presentes partilham desse ideal, mas infelizmente não é ainda uma visão suficientemente difundida por esse mundo fora. Portanto, dito isto, naturalmente que uma conclusão também que se pode extrair desta terrível pandemia é que
os países e as comunidades com sistemas públicos universais de saúde foram aqueles que melhor responderam à pandemia. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Nem em termos internacionais, globais, universais, nem mesmo no conjunto da União Europeia. Portanto, quanto melhor, mais robusto, melhor organizado e mais sustentável é o sistema público universal de saúde, obviamente melhores são as condições para responder a esta pandemia, futuras pandemias ou outros fenómenos da mesma natureza. Isto é, uma outra conclusão que se pode extrair, para quem tivesse dúvidas, é que vale a pena reinventarmos os sistemas públicos universais de saúde, para aqueles que já os têm, para quem não tem, criá-los é de novo, e, naturalmente, dotá-los das ferramentas, modernizá-lo, por exemplo, em termos da transição digital, muito bem apontada aqui pelo Sr. Secretário Regional da Saúde, transição digital que, obviamente, vai fazer com que um sistema de saúde público e universal, repito, portanto, aberto a todos, sem qualquer tipo de discriminação, seja também sustentável financeiramente no futuro. Ou seja, não basta criarmos um sistema de saúde, é preciso termos em atenção que devemos deixar às gerações vindouras também um sistema de saúde que seja económico e financeiramente sustentável. E por isso não devemos ter medo de explorar soluções de gestão compaginadas com esta perspectiva. Isto é, o mais importante é garantir a saúde dos cidadãos e das cidadãs e não tanto o mecanismo para lá chegar. Ou seja, devemos ter abertura de espírito para introduzir novas ferramentas de gestão, aquilo que se designa por uma nova gestão pública da saúde, onde abandonemos de vez tradicionais arquétipos ideológicos e pensemos que podemos gerir bem, melhor, com mais qualidade e mais acessibilidade o setor da saúde. Naturalmente que eu sei que a Madeira tem dado passos muito importantes nesse sentido, passos, aliás, que servem de exemplo para o conjunto do país e também para outros territórios. Queria aqui saudar, aliás, essas iniciativas, mas é algo que tem que ser coletivamente partilhado, coletivamente estudado para que possamos, repito, modernizar, atualizar o nosso sistema de saúde. Obviamente, em parceria com outros setores da saúde, como o setor social, o setor cooperativo e o setor privado. Não penso que devam haver amarras ideológicas na matéria, devemos sim promover um sistema que esteja integrado e que possa, obviamente, satisfazer as necessidades de toda a população. Uma terceira conclusão que eu penso que se pode extrair desta pandemia é de que a saúde não pode ser vista apenas como um fenómeno nacional ou mesmo regional neste sentido abrangente do termo, mas devemos pensar, como foi também dito, numa saúde global. Isto é, há problemas de saúde que nenhum país, nenhum Estado, nenhuma comunidade, por mais robusta que seja até no plano económico, consegue fazer face. Esta pandemia é, aliás, um bom exemplo. Outros problemas decorrentes, por exemplo, da transição climática, das questões relacionadas com os fundos marinhos, com a falta de água, por esse mundo fora, naturalmente que tem que nos fazer pensar neste novo conceito, que não é apenas o somatório de sistemas de saúde de países diferentes, ou seja, aqui há alguma integração destes sistemas de saúde, e, portanto, isto já é uma mensagem também para este conjunto de países representados nesta reunião, mas tem que haver estruturas e estratégias concertadas de atividade. Como foi dito, a União Europeia, através da União Europeia da Saúde, que é uma externalidade positiva, digamos assim, uma externalidade positiva desta pandemia, ou seja, pensou-se a nível europeu, mais uma vez, agora apenas no plano europeu, que não era bastante organizarmos individualmente sistemas de saúde, individualmente país a país, mas que tínhamos que ir além de uma mera mobilidade transfronteiriça de pacientes, era preciso haver esforços concertados para a promoção da saúde de todos os cidadãos e cidadãs europeias, reforçando também aqui a própria identidade e cidadania europeias. Claro está, é o exemplo europeu, mas que deveria, a meu ver, ser extensível ao resto do planeta. Ou seja, pensar saúde não é apenas organizar bem e com qualidade e com eficiência e eficácia um sistema de saúde, é também pensar global, ou seja, pensar agora numa cidadania global, porque no fundo é para isso que estamos
rapidamente a caminhar. Finalmente, por economia de tempo, eu diria que temos que ir ainda mais além. Não basta apenas pensarmos em saúde global no sentido da saúde das pessoas, mas temos que pensar sempre na inter-relação entre as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, naturalmente, que estão no nosso horizonte, mas pensar também que o ser humano não vive sozinho. Vive com outras espécies, vive no ambiente que o rodeia, vive também na interação com os oceanos, com os fundos marinhos e, portanto, este novo conceito de One Health, ou seja, uma só saúde, enfim, tem várias possibilidades de tradução em língua portuguesa, mas o conceito anglo-saxónico percebe-se bem. One Health, uma só saúde, que no fundo põe em interligação a saúde humana, a saúde de todas as pessoas humanas, com a saúde animal e com a saúde ambiental. Reparem a importância desta nova perspectiva de saúde, nomeadamente face à pandemia, que todos nós sabemos que é no fundo, uma zoonose, portanto, é uma doença que emerge de outras espécies para a espécie humana e, portanto, se tivéssemos adotado esta visão da One Health há mais tempo atrás, se calhar tínhamos, se não prevenido, pelo menos mitigado o impacto desta pandemia pela Covid-19. Portanto, para terminar e não me alongar no tempo, eu creio que há todas as condições, é o momento certo para diferentes países, diferentes comunidades, ao mais elevado nível, como está aqui a acontecer, pensar nestes temas e tentar encontrar aqui soluções integradas para que mesmo países e regiões com diferentes níveis de desenvolvimento possam encontrar na saúde também um marco certo para se desenvolverem coletivamente. E para terminar, fazer votos para que esta reunião, este encontro tão bem organizado, possa contribuir para isso mesmo, para olharmos para a saúde como um bem individual, um bem coletivo, mas algo essencial para a própria sobrevivência da espécie humana. No momento em que estamos todos tão ameaçados por diferentes fatores já aqui elencados, mas temos que ter essa coragem de olhar para um mundo no futuro, se calhar com a criação até de organismos e instituições de governação global que sejam mais eficazes e que sejam mais eficazes também no setor da saúde. Nomeadamente para, no futuro, termos também uma melhor resposta a desafios de saúde global e de justiça global. Porque falar de saúde global é também falar de justiça global. E o exemplo da distribuição claramente assimétrica de vacinas para a Covid-19 mostra bem como temos que ter uma atitude diferente perante estes princípios e estes valores no futuro. Faço os votos também que a sociedade civil não repousa apenas nos poderes públicos, mas que se organize, as organizações não governamentais, as fundações públicas, privadas, etc., para que todos possam dar os braços nestes objetivos comuns. Muito obrigado pela vossa atenção e muito sucesso para esta conferência. Palmas e muito obrigada, Professor Rui Nunes. Muito obrigada pela relevância das suas intervenções e muito obrigada pelos contributos. Sem mais demora e pedindo desculpa pelo atraso da sessão, Dr. Rui Santos Ivo. Sei que estes dois oradores têm aviões para apanhar. Muito agradecido pela vossa participação virtual. Dr. Rui Santos Ivo. Bom dia, muito obrigado, Dr. Paulo Nunes Abreu. Antes de mais, quero agradecer também o convite para estar nesta cimeira. É com muito gosto que o faço. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Saúde da Madeira, o Dr. Pedro Ramos, com muito gosto que através dele cumprimento também os demais representantes governamentais do Governo de Cabo Verde, do Governo Regional das Canárias. Também uma saudação especial aos meus colegas de painel, à Sra. Eurodeputada, professora Graça Carvalho, ao professor Rui Nunes e, evidentemente, saúdo todos os participantes nesta iniciativa, quer os que estão presencialmente na Madeira, quer os que estão a seguir-nos online, e também é com pena que não pude estar na Madeira. É sempre um gosto poder estar aí, espero que oportunamente o possa fazer de novo. Não querendo alongar-me demasiado, porque sou o terceiro nesta linha de intervenções
e, de alguma maneira, há alguns aspectos que possam já ter sido referidos. O objetivo da minha intervenção, e conforme acordado, era focar-me um pouco também em algumas reflexões em torno daquilo que foi o trabalho desenvolvido pela presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, portanto, no fundo foi em plena fase da pandemia, portanto, tivemos estes 6 meses de trabalho europeu nesse período difícil. Já foi aqui referido várias coisas que eu não vou repetir, vários aspectos que a senhora professora Graça Carvalho elencou, mas gostava de deixar também aqui algumas mensagens. É evidente que, como já foi dito também, numa situação de crise como aquela que atravessamos e que ainda estamos a atravessar, é muito importante que possamos tirar consequências delas. Aliás, a área do medicamento tem-se renovado também a partir de situações deste tipo. Enfim, eu faço sempre referência e conhecemos os problemas que existiram no início dos anos 60 com a utilização da talidomida, que estão talvez na base do sistema regulamentar do medicamento e que também depois, de uma forma progressiva, levou à criação de instituições na União Europeia. A mais evidente é a criação da Agência Europeia de Medicamentos em 1993, que aliás com um acordo que foi também feito na primeira presidência da União Europeia em 1992. É evidente que de lá para cá todo o sistema se tem vindo a aprofundar e esta situação que temos vivido também deu mais um contributo. Já foi aqui também dito que, de facto, no início desta crise da pandemia, sentimos que havia alguma falta de articulação entre todos nós na União Europeia. Aliás, recordo-me até de uma sessão em que estive, semelhante a esta, ainda em 2020, de me ter queixado de ter estado sozinho no início deste processo, mas, como a professora Graça Carvalho há pouco referiu, julgo que muito rapidamente demos conta que não podia ser assim e começámos a trabalhar de forma coordenada, que me parece que tem sido muito bem sucedida e temos conseguido chegar a resultados importantes. Gostava de salientar nesse contexto três aspectos. O primeiro, que tem a ver com a avaliação conjunta das vacinas, dos medicamentos. Penso que aqui, com o recurso à melhor evidência científica, que também já foi referido, conseguimos, através da Agência Europeia de Medicamentos, onde estão os peritos de todos os Estados-membros, conseguimos desenvolver um processo contínuo de avaliação e dar resposta e aprovar de uma forma rápida as novas vacinas, mesmo com as dúvidas que existiam. Julgo que conseguimos fazer através desta chamada Rolling Review, que seguramente também irá ficar para situações futuras. O outro aspecto, o outro processo que também já foi mencionado, mas que é também muito relevante, foi o processo de aquisição das vacinas, o processo conjunto, talvez o primeiro de forma concreta que se desenvolveu ao nível da União Europeia e que foi desenhado não apenas na perspectiva de responder às necessidades da própria União Europeia, mas também, como também já foi dito, e foi agora também muito enfatizado pelo professor Rui Nunes, também com o propósito de podermos apoiar as restantes partes do mundo, porque, como já dissemos, também, obviamente, só estaremos todos seguros em cada região quando tivermos seguros nas demais regiões. Esse é, de facto, um processo que foi pioneiro e que me parece muito relevante e que irá enfim, manter-se seguramente no futuro. Ainda um terceiro ponto que gostava de referir é que tem a ver com o desenvolvimento dos novos medicamentos e da estratégia que também foi desenvolvida de coordenação, no sentido de não apenas dispormos das vacinas que são essenciais neste processo, mas também de termos terapêuticas que possam, de forma coordenada, apoiar esta pandemia. Isto são apenas exemplos de coordenação que eu antevejo que se desenvolvam para o futuro e, portanto, vão contribuir seguramente para esta União Europeia da Saúde, como já foi referido pelos meus colegas anteriores, algo que, aliás, tinha sido falado nos próprios primórdios da criação das comunidades europeias, mas que agora, fruto destas circunstâncias, penso que ganha realidade, alterando enormemente os paradigmas, porque, efetivamente, tudo isto vai
precisar de pensamentos novos e mesmo, provavelmente, os próprios tratados no futuro irão ajustar-se a isso. Gostaria ainda de salientar aqui 3 aspectos da presidência portuguesa, sem me alongar muito, que me parecem muito relevantes. De facto, nós sentimos no início desta pandemia as limitações da disponibilidade de meios na área do combate à pandemia, desde as máscaras aos medicamentos, e percebeu-se a dependência também da União Europeia relativamente a outras regiões. Tudo isto desencadeou uma reflexão sobre a importância de criarmos maior capacitação na União Europeia. Aí a presidência portuguesa penso que deu um contributo muito relevante ao promover no âmbito do Conselho da União Europeia a discussão de 3 aspectos essenciais que têm a ver com a disponibilidade, com a acessibilidade e com também a sustentabilidade dos medicamentos e dos dispositivos médicos em geral. Fizemos uma conferência que serviu de base a essa discussão, participada entre todos, promovemos essa discussão no seio do Conselho com todos os países e culminou na aprovação de um conjunto de conclusões essas que assentam em linhas importantes destes 3 pilares da disponibilidade, da acessibilidade e da sustentabilidade, e que seguramente irão apoiar processos futuros, nomeadamente, como há pouco referiu o professor Graça Carvalho, medidas que irão ser desenvolvidas no contexto da estratégia farmacêutica europeia. Um outro ponto que também ainda queria referir, e não quero atrasar muito, tem a ver com a avaliação das tecnologias de saúde e com a adoção do regulamento que estava há algum tempo, já há alguns anos, em discussão no seio do Conselho, e que vai permitir que os países possam, de forma coordenada, reforçar o acesso dos medicamentos e dos dispositivos médicos aos sistemas de saúde. Vem em linha com aquilo que acabou de dizer o professor Rui Nunes. É um passo significativo porque permite fazer um pouco a ponte entre aquilo que é o atual sistema regulamentar da avaliação da qualidade, segurança e eficácia para algo que é digamos, um complemento ao enquadramento de cada uma destas tecnologias no sentido da sua adoção pelos sistemas de saúde. É claramente um passo de aprofundamento nessa ligação, no fundo, garantir que não basta apenas a aprovação dos medicamentos no nível europeu, temos que criar condições para que eles efetivamente estejam disponíveis junto dos doentes e no âmbito dos sistemas de saúde. Este passo, que agora vai passar pela criação também de uma estrutura de coordenação europeia, é seguramente também algo muito, muito relevante. Por último, referir um terceiro elemento, que é o que tem a ver com o reforço da agência, do mandato da Agência Europeia de Medicamentos. A professora Graça Carvalho falou há pouco da criação da ERA, que é de facto um passo muito importante enfim, no desenvolvimento depois de ações direcionadas para as crises sanitárias, mas de facto há 2 instituições que têm que estar muito coordenadas com esta outra, que são a Agência Europeia de Medicamentos e é também o ECDC. Portanto, e de facto nós também tivemos aqui um contributo muito relevante no reforço do mandato da Agência Europeia de Medicamentos, que vai agora de futuro, e os trabalhos também se iniciaram esta semana, o regulamento já está aprovado, está publicado, no sentido da monitorização da disponibilidade, quer dos medicamentos, quer dos dispositivos médicos. Isso é algo que até agora nós não tínhamos, de facto, de forma tão organizada na União, e vamos passar a ter essa coordenação de forma a que não seja apenas nestes momentos de crise, mas que seja de uma forma futura e que possamos preparar-nos para outras situações. Estes são 3 exemplos em que nós demos um contributo que eu considero muito valioso e que não gostaria de deixar aqui de realçar. Por último, apenas dar ainda uma nota, já foi aqui muito referenciada a Estratégia Farmacêutica Europeia. Vamos ter, consequência dela, uma revisão profunda da legislação farmacêutica e aí vários dos aspectos que já foram aqui falados deverão ser incluídos. Eu gostava de salientar a questão da articulação com as outras regiões, a cooperação a nível mais global, porquanto foi também bem evidente
a importância dessa articulação existir para que possa haver um maior impacto, enfim, nas medidas que são tomadas. Uma das questões que neste momento limita o acesso às próprias vacinas a outras regiões tem a ver com a própria capacitação dessas regiões e, portanto, esse aspecto é extremamente importante. Julgo que isso será algo que irá ser materializado também nesse processo e, portanto, são consequências que irão contribuir seguramente para a melhoria dos cuidados a todos os cidadãos da União Europeia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar também nesta iniciativa que mais uma vez felicito. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Dr. Rui Santos Ivo, felicitando o excelente trabalho que fez no âmbito da presidência portuguesa e o avanço que a Europa tem vindo a dar, de facto, isto é reconfortante. Eu pedi então agora, magnífico reitor, fazer a intervenção final de encerramento deste magnífico painel sessão 1, não podíamos ter melhor. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Vou ser necessariamente breve para podermos concluir esta primeira parte. Queria cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente, o Sr. Secretário Regional da Saúde teve que se retirar. Cumprimento o Sr. Conselheiro da Saúde do Governo de Canárias, o professor Blas Trujillo. Não sei pronunciar melhor, peço desculpa. Não sou tão eficiente em línguas, foi por isso que fui para clássicas, estudo línguas mortas. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de Cabo Verde, Evandro Monteiro, quero agradecer a sua intervenção. Foi uma intervenção muito boa no sentido de nós, os outros macaronésios que aqui se encontram, não nos esqueçamos que a Macaronésia significa a área das Ilhas Afortunadas. Às vezes fico um pouco desgostoso pelos adjetivos que hoje nós usamos de ultraperiféricas, insulares, não nos permitir pensar que continuamos a ser das Ilhas Afortunadas, e o ideal seria continuarmos a ser Ilhas Afortunadas e não estarmos na situação em que estamos. Todos nós temos responsabilidades. A professora Graça Carvalho, que aqui de Bruxelas fez a intervenção, que está ligada à Universidade da Madeira desde sempre, uma vez que fez parte do nosso Conselho Geral na sua parte inicial, e esteve ligado ao curso de Medicina, que esta aproximação de Bruxelas à parte mais limítrofe da Europa seja fundamental. As Ilhas Afortunadas, a Macaronésia está na ligação dos continentes, entre a Euroásia, a África e as Américas, e esse é que é o futuro das nossas ilhas, é criar uma nova centralidade. A saúde é uma parte muito importante dessa nova centralidade. A universidade, como centro do saber, centro da investigação, tem um papel fundamental nesse aspecto. E o Sr. Secretário de Estado fez bem essa avaliação. Queria também cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Sanofi Pasteur Portugal, Helena Freitas, e todos aqui presentes. Eu ficaria aqui com muita dificuldade em nomear, para não ser injusto, esta prestigiosa plateia, todos as autoridades militares, civis, os responsáveis pela saúde, pelas escolas, tiveram muita importância nesta gestão da pandemia. E queria finalmente dizer que a Universidade da Madeira está sempre aberta para receber este tipo de eventos e, fundamentalmente, para que as discussões dos temas tão pertinentes que aqui são feitas sejam objeto de reflexão e também sejam objeto de prática nas nossas vidas. E que no futuro nós possamos reparar, possamos avaliar quão importante foi refletir sobre aquilo que vamos fazer no futuro. Não interessa refletir para sairmos daqui e continuarmos a nossa vida cotidiana. Interessa refletir para sairmos daqui e sermos líderes numa ação futura para mudar a sociedade. É para isso que a universidade serve. É por isso que nós temos as nossas funções.
Muito obrigado e bom trabalho.